Bom, a ideia dessa aula vai ser comentar um pouquinho sobre a necessidade da modelagem de turbulência, tá? E falar um pouco sobre o problema de fechamento de turbulência, ou seja, por que existe a necessidade de utilização de modelos de turbulência. É um pouco difícil fazer isso sem apresentar um vídeo ou algo assim. A gente vai acabar fazendo aqui utilizando somente a caneta e a folha de papel mesmo, né? Mas para completar, na descrição eu vou procurar estar deixando alguns links para alguns vídeos bem interessantes que vocês vão encontrar no YouTube mesmo, tá? Que vão ajudar muito na hora de entender aquilo que nós estamos tentando passar aqui. Acho que o primeiro ponto é tentar caracterizar ou pelo menos tentar relatar algumas das características de escoamentos turbulentos. Bom, não vou passar, ou tentar passar todas as características aqui, eu vou apenas relatar algumas que são as principais dentro daquilo que nós vamos comentar agora, tá? Então, vamos elencar aqui como uma das características, aleatoriedade, das variáveis transportadas em relação ao tempo e espaço. Ou seja, em um escoamento turbulento é esperado que todas as variáveis envolvidas no escoamento possuam uma variação muito rápida em relação tanto a uma posição espacial quanto a um avanço temporal. Uma outra característica que nós vamos destacar aqui é a alta difusibilidade. Ou seja, o escoamento turbulento ele vai possuir um alto efeito de mistura. A título de exemplo, se você deseja que ocorra a mistura de, vamos supor, duas determinadas substâncias em um dado escoamento, se você torna esse escoamento turbulento, se o escoamento transiciona para um escoamento turbulento, esse efeito de mistura vai ocorrer de forma muito mais rápida, tá? Um terceiro ponto, ou uma terceira característica que nós vamos considerar como fundamental aqui, a multiplicidade de escalas, e aí tanto espaciais quanto temporais. O que isso quer dizer? Nós vamos comentar um pouquinho melhor mais para frente, mas basicamente o escoamento turbulento ele é composto por um número de escalas muito grande, onde por escalas, imagine o tamanho de estruturas turbilionárias no interior desse escoamento, tá? Pequenas porções de fluido que se movimentam de certa maneira com uma forma semelhante. Você vai ter desde porções realmente muito pequenas até porções do tamanho da ordem de grandeza da escala de comprimento que você está utilizando para definir o escoamento, tá? Então, isso tende a ser um espectro muito grande, o que torna difícil também a solução numérica dos escoamentos quando a gente considera resolver todas as escalas, ou seja, fazer uma simulação numérica direta. Bom,
Para tentar falar um pouquinho melhor sobre isso daqui, nós podemos pensar primeiramente em como um escoamento turbulento é constituído, ou seja, do que ele é constituído. Vai ser do mesmo fluido, do escoamento laminar, isso é óbvio. No entanto, nós também podemos pensar em termos de estruturas que compõem esse escoamento. E aí nós vamos determinar as estruturas básicas Vamos chamar essas estruturas básicas de vórtices. Ou redemoinhos, né? Ou simplesmente parcelas de fluido que estão rotacionando, tá? Estruturas turbilionares. Simplesmente pequenas porções de fluido que possuem um movimento característico de rotação no interior do escoamento. E quando a gente coloca em função disso, nós voltamos aqui nesse item 3 que foi destacado anteriormente, que é a multiplicidade de escalas. Os maiores vórtices ou as maiores estruturas turbilionares em um escoamento turbulento eles vão ser da ordem de grandeza do comprimento característico do escoamento. Bom, e o que seria esse comprimento característico do escoamento? Como o próprio nome diz, tá? É característica do escoamento em questão. Então, se nós estivermos analisando o escoamento sobre uma placa plana, normalmente é utilizado o comprimento da placa plana. Se é o escoamento no interior de um tubo, normalmente o diâmetro do tubo. Se é o escoamento ao redor de uma aeronave, pode-se utilizar a envergadura da aeronave. Se é o escoamento ao redor de uma plataforma de petróleo, pode-se utilizar toda a dimensão, o tamanho da base dessa plataforma de petróleo. E assim por diante. Tá? Cada escoamento normalmente vai ter um comprimento característico. Se é escoamento sobre um perfil de asa, a corda, tá? Ou um perfil de aerofólio, vamos falar assim, bidimensional, a corda desse perfil, sobre a asa, a envergadura dela, e assim por diante. Enquanto isso, os menores vórtices ou as menores estruturas turbilionares vão ser aqueles para os quais o número de Reynolds local, ou seja, o número de Reynolds calculado para a estrutura turbilionária em questão, tá? Envolvendo um comprimento característico dela, uma escala de velocidade dela, é da ordem de 1. E
via de regra, quanto maior o número de Reynolds do escoamento, menor vai tender a ser essa estrutura turbilionar, tá? Para o qual você vai ter um Reynolds da ordem de 1, ou seja, vão aparecer estruturas turbilionares ou vórtices cada vez menores dentro do escoamento. Bom, vamos começar a definir isso. Montando uma tabelinha. Já que estamos falando em ordem de grandeza e falando de escalas, tá? Vamos tentar pensar então em uma escala de comprimento, uma escala de velocidade e uma escala de tempo para os escoamentos, tá? Turbulentos. E aí nós podemos considerar em relação às maiores estruturas e as menores estruturas. Então, só uma questão de nomenclatura. Vamos falar que as maiores estruturas, os maiores vórtices de um escoamento, eles vão ter uma escala de tamanho L. A velocidade, a escala de velocidade, vai ser denominada de U, e a escala de tempo, denominada de T. Por sua vez, as menores estruturas vão ter uma escala de comprimento denominada de eta, uma escala de velocidade denominada com um Vzinho minúsculo e uma escala de tempo denominada por tal. Bom, nas maiores escalas, os efeitos viscosos são desprezíveis, ou eles tendem a ser desprezíveis, perante os efeitos inerciais, tá? O número de Reynolds para as maiores escalas é elevado, porque espera-se que a escala de comprimento seja um valor elevado, tá? A escala de velocidade também um valor elevado. Consequentemente, espera-se que tenhamos um número de Reynolds elevado, até porque sabe-se que escoamentos turbulentos acontecem para número de Reynolds elevados. Isso indica que a energia do escoamento ela pode ser transferida das maiores para as menores estruturas, tá? Para somente então ela poder ser dissipada por meio do efeito da viscosidade. Ou seja, o efeito da viscosidade ele está muito mais explícito nas menores estruturas do escoamento do que nas maiores estruturas. Então, assim, as menores estruturas possíveis de acontecer dentro de um escoamento turbulento vão possuir um número de Reynolds local igual ao da ordem de 1, e o que torna essas pequenas estruturas propícias para fazer a dissipação da energia. Tá? Vão dissipar a energia cinética turbulenta por meio da ação da viscosidade. E isso nos passa a ideia da cascata de energia, lá desde o conceito de cascata de energia de Richardson.
ideia seria, se nós temos diferentes escalas, traduzindo de uma forma bem simples, se nós temos vórtices de tamanhos diferentes dentro do escoamento turbulento, é esperado que a energia seja transferida bati na câmera, das maiores estruturas, ou seja, dos maiores vórtices para os menores. Aqui nós não vamos abordar nada do tipo transferência reversa de energia ou qualquer coisa semelhante, tá? A ideia é uma introdução bem simples ao tema. Bom, então espera-se que as maiores estruturas turbilionares, de certa forma, transfiram parte da energia cinética turbulenta delas para as estruturas intermediárias e essas, por sua vez, para as estruturas menores ainda, tá? Na realidade, isso pode acontecer de forma simultânea, não precisa ser necessariamente passando por todas as escalas até chegar à menor escala, mas colocando um desenho dessa forma, acho que fica bem mais fácil o entendimento. Bom, abordamos a questão da multiplicidade de escalas em termos de uma nomenclatura para essas escalas, tá? Maiores vórtices do escoamento, menores vórtices do escoamento, colocando uma nomenclatura para os dois e dando a entender uma ideia de como a transferência de energia vai acontecer nesse escoamento. Agora nós vamos começar a entrar em um equacionamento simples para falar sobre isso. Então, a primeira coisa que nós vamos definir aqui é a produção de energia cinética turbulenta. Também chamado de taxa de extração, tá? Pelo escoamento médio. Então vamos determinar aqui, ou de novo utilizando uma nomenclatura, chamar de π, o termo referente à produção, e como se é de esperar, tá? A gente está falando em produção ou taxa, vamos falar assim, de produção, energia cinética, meio, velocidade, estamos falando de escoamento médio ou grandes escalas, tá? U ao quadrado. Colocando isso na ideia de taxa, dividimos isso daqui pelo tempo característico. Então seria velocidade característica das maiores estruturas ao quadrado dividido pelo tempo característico dessas maiores estruturas, tá? Mas o tempo característico pode ser definido simplesmente como sendo a escala de comprimento característico dividido pela escala de velocidade. Então, eu posso reescrever isso daqui como sendo, olha, a taxa de produção de energia cinética turbulenta vai ser meio de U ao quadrado dividido por L sobre U. E aí a taxa de produção nos daria meio de U ao cubo sobre L. Considerando isso em termos de ordem, de grandeza, tá? Nós podemos dizer então que a nossa taxa de produção de energia cinética turbulenta vai ser da ordem de grandeza de U ao cubo sobre L. Lembrando que a nossa constante meio aqui não afeta a ordem de grandeza, tá? A parte de análise dimensional e semelhança. Nós podemos
destacar essa equação aqui, que vamos utilizar ela mais para frente. Chamar isso de equação 1. De forma similar, nós podemos falar em taxa de dissipação de energia cinética turbulenta. E aí lembra, nós falamos em produção, comentamos anteriormente que a tendência é que a energia seja transferida das maiores estruturas para as estruturas menores e assim por diante, tá? Até as menores estruturas do escoamento, onde nas menores estruturas essa energia seria dissipada por meio da ação da viscosidade. Então, sem dar maiores detalhes aqui, nós vamos simplesmente definir pela letra epsilon a nossa taxa de dissipação de energia cinética turbulenta e falar que ela vai ser da ordem de Ni, que multiplica V ao quadrado sobre eta ao quadrado. Tá? Então, só ressaltando que a dissipação acontece nas menores estruturas do escoamento, enquanto que a produção de energia cinética turbulenta estaria acontecendo nas maiores estruturas do escoamento. Tá? E vamos definir isso daqui como sendo a equação 2. Também destacando essa equação. E nós ficamos com uma definição básica para dois termos muito importantes: produção e dissipação de energia cinética turbulenta. Bom, agora se nós pensarmos em um escoamento turbulento, onde acontece um equilíbrio, o que seria esse equilíbrio? Se nós tivermos um escoamento onde a taxa de produção de energia cinética turbulenta seja da ordem de grandeza da taxa de dissipação de energia cinética turbulenta, tá? Isso seria o equilíbrio para esse escoamento. Nós podemos falar que isso daqui vai ser uma hipótese que nós vamos utilizar daqui para frente, tá? Assumindo que isso daqui seja verdade para o dado escoamento turbulento. E aí podemos reescrever isso na forma de que, então, a equação 1 é da ordem de grandeza da equação 2. Basicamente, estamos falando aquilo que é gerado em termos de energia cinética turbulenta no escoamento turbulento está sendo dissipado pela ação da viscosidade lá nas menores estruturas. Então, nós temos que U ao cubo dividido por L vai ser da ordem de grandeza de Ni, que multiplica V ao quadrado dividido por eta ao quadrado. Vamos falar que isso daqui é a equação 4. Bom, paralelamente a isso, nós já comentamos que para as menores estruturas, ou seja, os menores vórtices do escoamento, o número de Reynolds local é da ordem de 1. Ou seja, o Reynolds, com base na escala de comprimento característica eta, ele vai ser da ordem da unidade.
Isso implica no quê? Vamos só destacar essa hipótese. Estamos na equação 5 agora. Opa, bati na câmera de novo. Isso vai implicar o quê? Que V, que multiplica eta dividido por ni, vai ser da ordem de grandeza da unidade. Bom, a partir dessas equações que nós escrevemos, é possível nós tentarmos relacionar as maiores escalas presentes no escoamento, tá? Ou seja, a escala de comprimento das maiores estruturas do escoamento com a escala de comprimento das menores estruturas do escoamento. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é reescrever a equação 2 explicitando eta. E aí nós podemos falar então que eta ao quadrado vai ser da ordem de ni, v ao quadrado, dividido por epsilon. E nós podemos reescrever a equação 6 explicitando v. E aí nós vamos ter que v vai ser da ordem de ni sobre eta. Então, explicitei a velocidade característica das menores escalas em função da viscosidade cinemática e da escala de comprimento das menores escalas. Vamos chamar isso daqui de 7 e 8. Se eu substituir a equação 8 na equação 7, nós temos que eta ao quadrado vai ser da ordem de grandeza de ni, que multiplica ni sobre eta ao quadrado dividido por epsilon. Ou seja, eta ao quadrado é da ordem de grandeza de ni ao cubo sobre eta ao quadrado vezes epsilon. Eta à quarta é da ordem de grandeza de ni ao cubo sobre epsilon. Consequentemente, nós vamos chegar aqui, eta vai ser da ordem de grandeza de ni ao cubo sobre epsilon elevado a 1/4. E essa vai ser a equação 9. Bom, a equação 8 nos mostra que a escala de comprimento das menores estruturas do escoamento pode ser obtida com o conhecimento da taxa de dissipação da energia cinética turbulenta e da viscosidade cinemática do escoamento. Tá? Um ponto interessante aqui em relação ao eta é que essa é a chamada escala de comprimento de Kolmogorov.
Bom, agora o que nós vamos fazer é relacionar justamente essa escala de comprimento de Kolmogorov, ou seja, a ordem de grandeza das menores estruturas turbilionares possíveis de existirem em um escoamento turbulento, tá? Dos menores vórtices em um escoamento turbulento, com a escala de grandeza das maiores estruturas, tá? Que vão ser da ordem de tamanho do comprimento característico relativo a cada escoamento. E para fazer isso, o que nós temos é simplesmente que voltar lá na nossa hipótese de que a taxa de dissipação de energia cinética turbulenta vai ser igual à taxa de produção da energia cinética turbulenta. Tá? Ou seja, da equação 3, que não apareceu, nós falamos que π é da ordem de epsilon. Isso quer dizer que eu posso substituir a equação para produção, taxa de produção de energia cinética turbulenta na nossa equação 9 no lugar da taxa de dissipação. Então nós vamos reescrever isso daqui como sendo eta vai ser da ordem de grandeza de ni ao cubo dividido por u ao cubo sobre L, e tudo isso elevado a 1/4. Reescrevendo isso, nós temos que eta vai ser da ordem de grandeza de ni ao cubo vezes L dividido por u ao cubo, tudo isso elevado a 1/4. Se nós dividirmos os dois lados da equação por L, nós vamos ter que eta sobre L vai ser da ordem de ni ao cubo vezes L dividido por u ao cubo vezes L à quarta. Isso elevado a 1/4. Ou seja, eta sobre L é da ordem de grandeza de ni ao cubo dividido por u ao cubo vezes L ao cubo. Tudo isso daqui elevado a 1/4. Portanto, eta sobre L é da ordem de grandeza de 1 sobre Reynolds L ao cubo, tudo elevado a 1/4, o que nos dá simplesmente eta sobre L como sendo da ordem de grandeza de 1 sobre Reynolds L, e tudo isso daqui elevado ao expoente de menos 3/4. Tá? Desculpa, ao expoente 3/4 aqui, né? E se eu retirar o 1, só fazer assim, eta sobre L vai ser da ordem de grandeza de Reynolds L, aí sim, a menos 3/4. Desconsidera essa daqui. Bom, olha que interessante. Essa equação bastante simples, tá? Nós chamamos aqui, 9 não, de equação 10. Ela possibilita que tenhamos uma noção da multiplicidade de escalas presente para um escoamento turbulento. O que isso quer dizer? Ela nos dá uma relação entre o tamanho das menores escalas presentes no escoamento e as maiores escalas. Tá? Então vamos imaginar aqui que tenhamos um escoamento no qual
Reynolds L é igual a 10 à quinta. Nós vamos estimar então eta sobre L como sendo da ordem de 10 elevado à quinta elevado a menos 3 quartos. Isso nos dá que o eta vai ser da ordem de L vezes 10 a menos 15 quartos. Eta da ordem de L vezes 10 a menos 3,75. Agora vamos pegar um número um pouquinho mais elevado, supondo aí para Reynolds igual a 10 oitavo. Nós teríamos eta sobre L como sendo da ordem de 10 à oitava elevado a menos 3 quartos. Isso vai nos dar um eta da ordem de L vezes 10 a menos 6. Tá? Ou seja, para Reynolds 10 à oitava, veja que nós não substituímos o valor de L aqui. Isso é genérico para qualquer escoamento que estejamos analisando. Tá? Então, para Reynolds 10 à oitava, nós vamos ter um valor de eta com uma ordem de magnitude 1 milhão de vezes menor do que a ordem de L. Então, pensando aí de uma forma simples, se nós temos um L, um comprimento característico da ordem de 1 km, quanto que daria o nosso eta? Algo próximo de 1 milímetro? Tá? Agora vamos tentar levar a ideia disso para uma simulação numérica, que é o objetivo dessa aula. Pensando nisso, você teria que ter um domínio computacional grande o suficiente para resolver a ordem de grandeza da sua escala de comprimento característica do escoamento, ou seja, do seu L. No entanto, com uma resolução com elementos de malha tão pequenos que sejam capazes de capturar a ordem de grandeza das menores estruturas. Então, extrapolando aí, algo em torno de 1 km para capturar algo em torno de 1 milímetro, em termos de resolução de malha. Tá? Essa discussão ela fica mais evidente